desculpa, não estou brincando de boneca, tudo bem? Estou aqui pensando de quantas maneiras eu poderia combinar essas roupinhas dessa boneca. Eu tenho aqui 3 shorts, 3 camisetas. Como que eu poderia fazer a combinação e montar um look para essa boneca? Ah, acho que ficaria até mais difícil se junto com essa roupinha eu incluísse os sapatos. Eu tenho também 3 pares de sapato. Como eu poderia combinar e montar o look para ela? Será que você de casa consegue? Não? Ainda não? Então, bora aqui assistir a nossa aula de hoje. O que nós temos na aula de hoje? Veja bem, hoje eu tenho aqui princípio multiplicativo da contagem. Sim, um assunto tudo a ver com essa combinação do look da boneca. Mas antes da gente iniciar o conteúdo princípio multiplicativo da contagem, vamos recordar o que trabalhamos na aula anterior? Vejam bem, nós trabalhamos transformações geométricas. Você se recorda daquela simetria de rotação, onde girava em torno do próprio eixo uma imagem? Também da simetria de reflexão, como se fosse um espelho, e da simetria de translação, como o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ah, nós estudamos estas transformações geométricas. E hoje nós vamos estudar o princípio multiplicativo da contagem. Preparados? Então, bora lá! Eu tenho aqui o princípio multiplicativo, constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem, sem que seja necessário enumerar seus elementos. Então, o que esse princípio nos favorece? Ele nos ajuda a saber o total de uma situação sem que a gente vá colocando, enumerando, organizando cada situação apresentada. Como no exemplo do look da boneca, o que a gente poderia fazer? A gente poderia montar cada look e ir enumerando, não é verdade? Mas nós temos um princípio multiplicativo que nos favorece o resultado de uma forma bem mais simples. E é esse conteúdo que eu trouxe para você aí de casa. Meu querido aluno, minha querida aluna, você está preparado? Sim? Já está com todo o material e a atenção, concentração sintonizados? Excelente! Então, bora aqui para a gente compreender esse conteúdo. Exemplificando, trouxe um exemplo para vocês, né? Vamos ajudar essa garota que está pensando. Veja bem qual o desafio que ela trouxe. Maria vai sair com suas amigas e para escolher a roupa que usará, ela separou 2 calças e 3 blusas. De quantas maneiras Maria pode montar o seu look? Parece com a situação da boneca, não é verdade? De quantas maneiras ela pode combinar o look? Nós poderíamos fazer o quê? Nós poderíamos montar uma árvore de possibilidades. Quantos looks ela consegue montar? Ela tem 2 calças e 3 blusas. Suponha que essas calças sejam aí branca e preta. Talvez você de casa não esteja visualizando, mas tem uma calça branca aqui, tudo bem? Branca e preta. E cada camiseta que ela tem ali das blusas, 3 blusas, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Cada calça pode combinar com cada blusa. E nessa situação, como o número é muito pequeno, nós poderíamos fazer isso até mesmo através da árvore de possibilidades, não é mesmo? Sim, mas existe uma possibilidade bem mais simples, que é do princípio multiplicativo. Isso mesmo. Quantas calças a Maria tem para fazer essa combinação? Ela tem 2 calças. Quantas camisas ela tem? Quantas blusas ela tem? Ela tem 3 blusas. Como que nós podemos descobrir o total de possibilidades? Basta multiplicar um número pelo outro. 2 vezes 3, então ela tem 6 possibilidades. Compreendido?
Muito tranquilo, não é verdade? Bora para mais um exemplo? Veja aqui, então, eu trouxe para vocês. Um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada e linguiça. 2 saladas, verde e russa. E 3 sobremesas, sorvete, pudim e salada de frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Alguém aí de casa pode estar perguntando: posso montar uma árvore de possibilidades? Claro, você pode montar uma árvore de possibilidades. Pode fazer desenhos, pode ir unindo cada desenho ao outro e no final descobrir. Mas nós temos o princípio multiplicativo, que vai nos ajudar a descobrir o número de combinações de uma forma muito mais rápida. Nós vamos ver a quantidade de cada item apresentado e fazer o que com essa quantidade? Vamos multiplicar. Isso mesmo. Vamos então aqui para os dados importantes do problema. Quantos pratos quentes nós temos? Temos aqui o total de 4 pratos quentes. Quantas saladas, né? Quantos tipos de saladas nós temos? 2 tipos de saladas. E quantas sobremesas? Nós temos um total de 3 sobremesas. Vamos fazer o que com essas informações? Vamos multiplicar. Agora eu vou colocar a bolinha, porque todos aí de casa sabem que a multiplicação é o pontinho, não é verdade? Então vamos aqui. Vamos multiplicar, a ordem dos fatores não altera o produto. Se você multiplicar em qualquer ordem, vai obter o mesmo resultado. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Portanto, né, esse cliente ele tem 24 possibilidades de montar ali o prato dele, contendo um prato quente, uma salada e uma sobremesa. A gente sabe que, é claro, alguns não têm uma combinação perfeita para degustar, não é verdade? Mas assim a gente descobriu as possibilidades. Você compreendeu? Viu como é fácil fazer essas combinações? Excelente, então bora para a próxima. Agora o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um vídeo e assim você vai reforçar todo esse conteúdo. Assista comigo. Hoje a gente vai falar de princípio fundamental da contagem. E nós vamos aprender isso em menos de 5 minutos. Será que a gente consegue? A estratégia é você se colocar no lugar da pessoa que deve fazer a ação do problema e ver as decisões que precisam ser tomadas. O princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo, diz que se tem X modos de tomar uma decisão e depois tem Y modos de tomar uma segunda decisão, então você tem X vezes Y modos de tomar essas decisões. Entendeu ou ficou com cara de paisagem? Se ficou muito abstrato, com um exemplo concreto você vai entender. Quantos casais podem ser formados com 3 mulheres e 3 homens? Então vamos resolver. Lembra da estratégia? Se coloca no lugar de quem vai escolher os casais. Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma mulher? Se eu tenho 3 mulheres, eu posso escolher qualquer uma delas. Então eu posso fazer isso de 3 modos diferentes. Quantas possibilidades eu tenho para escolher um homem? 3 também. Eu posso escolher qualquer um dos 3 homens para formar o casal. Então agora é só multiplicar. Por isso que o nome é princípio multiplicativo. 3 vezes 3, podemos formar 9 casais. Simples, né? E se fossem 4 mulheres e 4 homens? O raciocínio é exatamente o mesmo. Você se coloca no lugar de quem vai escolher os casais. Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma mulher? Posso escolher qualquer uma das 4, então eu posso fazer isso de 4 modos diferentes. Quantas possibilidades eu tenho para escolher um homem? 4 também. Posso escolher qualquer um dos 4 homens para formar o casal. Agora é só multiplicar. Pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 4. Podemos formar 16 casais. Tranquilo, né? Outro exemplo. Quantos são os números de 3 dígitos diferentes? Para responder, eu tenho que ver quais são os algarismos possíveis.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho um total de 10 algarismos para usar. Lembra da estratégia? Vamos fazer as escolhas. O primeiro dígito não pode ser o 0, porque nenhum número começa com 0. Então não posso usar todos os 10 dígitos, só posso usar 9. 9 modos para escolher o primeiro dígito. No segundo dígito, eu não posso usar o mesmo algarismo que usei no primeiro, mas posso usar o 0. Então eu também posso escolher o segundo dígito de 9 modos diferentes. No terceiro e último dígito, dentre os 10 algarismos possíveis, eu não posso usar os algarismos usados nas duas escolhas anteriores. Então são 8 modos de escolher. Pelo princípio multiplicativo, basta fazer 9 vezes 9 vezes 8. Temos 648 números com 3 algarismos diferentes. É isso. E aí, vocês gostaram do vídeo? Foi suficiente para reforçar ainda mais a aprendizagem sobre esse conteúdo? Que bom, eu fico feliz. E assim a gente pode passar para nosso momento prática. Isso mesmo, bora praticar? Tá com o material aí, então é só fazer as anotações e tentar fazer os cálculos junto comigo. Vejam aqui o que eu trouxe para vocês. Vamos começar com esses dois problemas bem simples. Quantos anagramas possui a palavra rosa? Quantos anagramas? Você sabe o que são anagramas, não sabe? Quando você rearranja, quando você dispõe as letras daquela palavra e forma, às vezes, outras palavras, mas também pode formar apenas um conjunto de letras sem ser uma palavra. Aqui nós temos a palavra rosa. E a palavra rosa, ela tem quantas letras? A palavra rosa, ela tem 4 letras. E aí, como que eu vou descobrir quantos anagramas é possível eu montar? Se eu for analisar essa palavra rosa com 4 letras, formará outras palavras com 4 letras também, não é verdade? Quantas possibilidades de letras eu tenho para colocar aqui no primeiro lugar? Muito bem, excelente, eu tenho 4 possibilidades. E no segundo lugar, a segunda letrinha a ser usada, quantas possibilidades eu tenho? 4 também? Não, não pode repetir, a gente não tem, não podemos colocar tudo R, não é verdade? Então já teríamos apenas 3 possibilidades para colocar aqui no segundo lugar. E no terceiro lugar, quantas possibilidades? Exatamente, 2. E no quarto, com certeza, apenas uma possibilidade, uma letra daquelas 4 que formam a palavra rosa. E agora, o que eu faço com essas informações, com esses valores? O princípio multiplicativo. Então, vamos multiplicar, certo? Vamos multiplicar aqui os valores 4 vezes 3, vezes 2 e vezes 1. A ordem a gente sabe que não vai interferir. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, ele mesmo. Quantos anagramas são possíveis? 24 anagramas. Entenderam? Sim? Então, bora para o próximo. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, veja bem, eu quero um número aqui formado por 4 algarismos, unidade, dezena, centena simples e unidade de milhar. Quantas possibilidades eu tenho para formar esse numeral? E no problema trouxe uma palavra que é muito importante. Quantos algarismos distintos, né? Então, quer dizer, usando os algarismos ali sem repetir, não é verdade? Não podemos repetir. Eu não posso colocar porque falou algarismos distintos. E aí, pensa você um pouquinho de casa. Quantas possibilidades eu tenho para colocar na unidade de milhar? 10? Opa, será que eu posso colocar o 0? Não, nada disso. Então, não tenho 10 possibilidades.
Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é verdade? O zero não inclui. Portanto, quantas possibilidades nós temos? Apenas 9. E na segunda casinha, quantas possibilidades nós temos? Nós temos 8, 9, 10. Ah, seria 8, não é verdade? Porque eu estaria diminuindo um algarismo. Mas você se recorda que nós não colocamos o zero na unidade de milhar? E ele pode estar na centena? Sim, por isso eu vou aqui também multiplicar por 9. Eu posso ter 9 possibilidades, porque eu coloquei um na unidade de milhar, mas o zero agora é uma possibilidade. Ele não era uma possibilidade aqui na unidade de milhar, mas na centena sim. E na dezena? Quantas possibilidades eu tenho? 8. E aqui na unidade eu tenho 7 possibilidades, porque são algarismos distintos. Senão nós poderíamos colocar todos de forma igual. Compreenderam? E o que eu faço com esses valores, com essas quantidades de algarismos que eu posso colocar naquela ordem? Eu vou multiplicar um pelo outro. Multiplicando um pelo outro, eu vou ter o resultado de quantos algarismos distintos eu posso formar com 4 algarismos aí, certo? Vejam bem, vamos fazer o cálculo. 9 vezes 9, a gente pode fazer dessa forma, 9 vezes 9, 81. E 8 vezes 7 são quanto? 56. Fazendo essa multiplicação, vamos ter 48 aqui, 5, 40. Vou somar aqui tudo, tá certo? Deixa eu verificar se está certo. 6 vezes 1, 48, 5, 40. 6, 13, 5, 4. 4.536. Confere você aí de casa? Tá certinho? Excelente. Esta é a quantidade de algarismos que nós poderíamos formar. Tudo bem? Bora para mais uma? Então vamos aqui. Em uma sala de aula de 8º ano com 25 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? E aí? Você tem aqui 25 alunos, eles vão disputar 2 cargos, o cargo de representante e o cargo de suplente. Como que eu vou fazer a combinação? Quantos alunos poderiam assumir aqui o cargo de representante? Ótimo! 25. E quantos assumiriam o cargo de suplente? 25 também? Não, claro que não. Um deles já vai estar como representante. Portanto, nós temos apenas 24 possibilidades. E o que eu faço com essas duas informações? Vamos multiplicar. Assim, nós temos aqui 600 possibilidades, 600 maneiras de formar o cargo aí de representante de suplente. Compreendido? Sim? Ah, que bom, fico feliz. Vou aqui para nosso último desafio, nosso último problema. Quantas são as placas de automóveis que podem ser formadas por 3 letras e 4 algarismos? Tranquilo? O cálculo é grande, mas eu acho que o contexto é tranquilo, não é verdade? Quais as possibilidades de letras que nós temos para colocar aqui nessa primeira casinha? Nós temos 26 letras, não é verdade? E na segunda, pode repetir? Pode repetir sim. Então, eu também tenho 26. E na terceira, também tenho 26. E quanto aos números? Quantos algarismos poderia estar aqui no lugar do 1? 10 algarismos? Porque o 0 também pode? Ótimo! E no segundo? 10 também. E no terceiro? 10 também. E no quarto? 10 também. Nossa! E agora? Multiplicar
todos esses valores, todos esses fatores, vai dar um número bem grande, não vai? Você aí de casa pode multiplicar e conferir comigo. 175 milhões, isso mesmo, e 760 mil. Esse é o resultado dessa multiplicação. Compreenderam? Ah, eu fico muito tranquila. E assim eu posso resumir aqui o que a gente estudou hoje. Nós trabalhamos o princípio multiplicativo da contagem. Bem tranquilo, não é mesmo? Onde você pega as informações dadas no problema e multiplica os valores, descobrindo assim qual seria a possibilidade de arranjos ali daquela situação. Ok? Termino a minha aula, né? Eu sei que nós arrasamos. Eu daqui, você daí de casa, desejo a todos bons estudos, que vocês continuem acompanhando o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!